Olá pessoal, sou Gilvan, canal Abelhas Biomacatinga. Antes de tudo eu peço para você fazer a inscrição no canal, deixar o seu like para ficar bem joinha, para aumentar as nossas publicações e acionar o sino também para você receber outras notificações. Então, pessoal, eu vou falar diretamente da questão da criação de abelhas porque tem muita gente ficando chateada comigo, etc. Então, não fica chateado não, porque na verdade eu não tenho nada contra você, contra ninguém, absolutamente contra ninguém. Todo mundo tem razão, como dizia o Raul Seixas, mas vou pegar aqui só rapidamente, falar, já que é assim, a gente tem que pensar numa coisa, pensar sempre em diminuir essas questão de atrito. José Datrino foi um chamado poeta gentileza, que ele viveu no Rio de Janeiro, e ele foi homenageado com uma música pelo Gonzaguinha na década de 1980, lá no início, e também a Marisa Monte, e também na década de 1990, já na década de 1990, homenageou esse poeta que morreu no meado da década de 1990. E ele dizia uma coisa, tem que amar, ele dizia que era louco para amar as pessoas, para respeitar tudo. Mas o que eu quero falar é sobre a criação de abelha, e aí a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, 346, de 16 de agosto de 2004. Então, o que é que diz a respeito dessas abelhas? Lembrando que essa resolução ela foi toda elaborada pelo Paulo Nogueira Neto. Paulo Nogueira Neto é nada mais, nada menos do que considerado o pai da meliponicultura. Só isso. Quase nada, né, gente? Mas, vamos lá entendendo sobre abelha silvestre, criação e cativeiro. O que é que diz essa resolução? Vou por parte. Antes de tudo, está lá, bens, na resolução, bens do uso comum do povo brasileiro. Artigo 225 do Código Federal Brasileiro. Também do IBAMA e de outros órgãos ambientais. Então, vamos lá para a primeira coisa. O que é que diz o artigo 1º? Preservação em meliponários. Está autorizado. Parágrafo 2º, artigo 2º. O comércio, pesquisa e dessas abelhas, abelha nativa, pode ser feito em quais condições? Recreação, lazer, apenas ter a abelha ali como praticamente um hobby, não está proibido, mas quais as condições? E também a utilização dos produtos, que esteja dentro dos seus habitats naturais. Eu não gosto de usar assim o termo bioma, porque eu já expliquei para vocês que dentro de um bioma pode ter várias mudanças, e o bioma Caatinga, que é o que eu estou inserido, onde eu nasci, ele tem alternâncias muito grandes, não dá para a gente se basear nisso aí. Então, é o que diz o parágrafo 1º do artigo 2 dessa resolução. O parágrafo 2º diz o seguinte: meliponários têm um fim, conservação e de maneira racional, que é o que eu tenho feito. Eu não trabalho com 3 outros conceitos. Não trabalho com preservação, eu não trabalho com hobbyismo, não sou hobbyista, não trabalho com coleção, não sou colecionador. Então, aqui estou de acordo com o que diz essa resolução. Artigo 3º. Comércio, obtenção de ninhos por meio de isca. Ou seja, eu posso, não diz aqui, nem nessa época, nem relata questão da isca PET, eu posso sim instalar iscas, e aí nesse caso obter as abelhas e comercializar essas abelhas, ou fazer a multiplicação, divisão, dependendo do conceito, da doutrina, da técnica adotada, e aí comercializar essas abelhas. Bom, artigo 4º, comercialização só por reprodução. Quer dizer, o que é isso? Eu posso comercializar, retirei a abelha da isca, aí eu vou reproduzir, a partir dali eu vou ter novas colônias, vou comercializar, que é o que eu tenho feito. Artigo 5º. Comercialização com autorização pelo órgão ambiental. E quem são esses órgãos ambientais? Nós temos na esfera municipal, temos os órgãos ambientais, as secretarias, etc. No caso, vou pegar Petrolina, que tem a Agência Municipal do Meio Ambiente. Apesar de que tem biólogo, tem pessoas que são diretamente ligados a essa questão, a fiscalização, só que quando você chama eles é muito difícil. Eu lembro disso, que o ano passado eu precisava repassar 5 colônias para sair de dentro de Petrolina para a área de ocorrência São João do Piauí, a 380 km de Petrolina, e a reta uns 290 km.
E aí, nesse caso, eu fui no conselho, no órgão, eu visitei 3 vezes e até hoje eles nunca me deram retorno, deixando os contatos, residencial, o local onde está a criação de abelha e tudo, mas, bom, não vou aqui mais do que isso, falar mais que isso. Aí, nesse artigo 5º, vem o inciso 1º, diz o seguinte, sobre a autorização, é pelo Código Técnico Federal. E aí, nesse caso, é bem complicado encontrar isso. Poucas pessoas têm o CTF. Inciso 2º, a produção deve ser artesanal, não em escala industrial. É o que eu faço. A produção é essa artesanal. Inciso 3º, obtenção por iscas na natureza. O 6º, transporte com autorização apenas dentro da área de abrangência. O que é que eu quero dizer com isso? Eu nunca retirei uma abelha dentro da sua área de abrangência, ou seja, é sempre onde ela está, onde é encontrada, mesmo sendo por reprodução em cativeiro, dessa maneira chamada artesanal. Então, não posso tirar a abelha e mandar para nenhum outro local. O que eu fiz até hoje foi mandar ditos materiais dos meliponinos. Quais esses materiais? Apenas mel, o pólen e os indivíduos, quando esses veio o documento de uma universidade federal, assinado, endereçado por uma pesquisadora e por mais um estudante de doutorado para obter esse material. Foi todo o material que eu mandei, ou GeoPros para outra universidade federal, a Federal Rural de Pernambuco, quando foi repassado para uma professora, que é material dos meliponinos, entendendo? No caso das abelhas dos indivíduos, eles foram sacrificados no álcool etílico, de maneira que causa o menor, vamos pensar, menor dor, que é assim que é tratado, ou seja, não diria um conforto, mas mata imediatamente o animal, então foi autorizado com pesquisa e tudo, não fiz fora disso. Artigo 7º, desmatamento encaminhar aos meliponários. O que é que diz esse artigo? Não vou ler na íntegra, mas diz o seguinte: você está correndo desmatamento, qualquer processo, é autorização do IBAMA, foi para a construção de uma hidrelétrica, a abertura de uma estrada, um estádio de futebol, um aeroporto, outro semelhante, ou urbanização, a abelha está lá, é a abelha nativa, os órgãos ambientais devem sim autorizar, melhor, encaminhar, eles não nem são autorizados, eles não vão nem autorizar, eles vão mandar a abelha para meliponários. Isso eu não tenho visto acontecer, não sei, eu tenho conversado com muita gente, até não vou aqui criticar ninguém, talvez a demanda seja pequena, a quantidade de fiscais dentro dos órgãos não seja o suficiente. Então, ocorreu o desmatamento, vai acontecer, não ocorreu ainda, vamos imaginar. Então deve o órgão, através que é a questão da lei, mandar retirar os ninhos em pedaços de madeira, como eles vão estar, dependendo, cupim, ou agora no caso das abelhas que nidificam no solo, no subsolo, não sei como seria, mas o fato é esse, encaminhar aos meliponários, ou seja, para os meliponicultores tomar conta, porque aquela abelha ali, certamente, aquele ninho será destruído, e é o que manda o código, na verdade, essa resolução. Artigo 8. O IBAMA tem controle total sobre floradas, sobre as abelhas. Não adianta eu ficar dizendo, vou plantar porque eu estou com um monte de abelha nativa e agora vou plantar esse tipo, utilizar. Só que eu não tenho visto isso na prática, não é funcional. Não estou aqui voltando a entender. Eu estou apenas me pautando no que reza a lei, a legislação que temos até hoje, que é esse código. Então, nunca ouvi ninguém dizendo, olha, o IBAMA veio aqui, autorizou, disse que para obter florada eu tenho que fazer esse tipo de replantio, eu posso utilizar tal ou tais espécies, nunca vi isso. E ainda as disposições finais diz o seguinte, artigo 9, o IBAMA disponibiliza todas essas condições seguindo alguns critérios, ou seja, o criador de abelha, o meliponicultor, quem tem uma colônia é tratado meliponicultor, independente de estar em uma tora de madeira, num galho que é chamado cortiço, de estar numa caixa que pode ser chamada, alguns têm utilizado a denominação de caixa rústica, essa é uma caixa rústica, para muitos, inclusive fui muito criticado por pessoas que não deveria, quando lida,
deveria ter um certo cuidado, zelo, não foi feito isso. Isso aqui eu lembro que isso aqui é madeira já seca de Imburana, que foi de desmatamento local autorizado pelo IBAMA, não cabe aqui eu dizer, porque aí pode, uma questão de ética, pode envolver terceiros. Aqui a gente vê que é pedaço de madeira, inclusive tem muita falha. Eu fiz essa recuperação usando a serragem e a cola branca, a tóxica. A gente vê também pela a parte do fundo da caixa, olhando aqui, tudo aqui remendo, mas eu prefiro uma caixa desse tipo de madeira para minhas abelhas do que qualquer outra madeira, tá bom? Mas isso aqui, vê que a madeira seca, a madeira já estava morta, ó, tem falha, tem até ataque de orgulho que pega a madeira, que utiliza a madeira como alimento, moradia, etc. Você vê que a caixa, ó, é pela coloração, mas esse é o que deve ser feito, é para uma questão de conservação. Diz ainda o artigo 10, tudo isso está dentro do cumprimento da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 98 não, 88. E o artigo 11, ele reconhece como patrimônio genético e de proteção da sociedade brasileira. Portanto, lidar com as abelhas, aí é onde eu quero chegar, para a gente ter um entendimento maior. Não adianta você ficar chateado, porque eu digo e repito, eu não vou fazer de maneira alguma, porque dentro dessa lei, desse código, tem também uma implicância penal para quem infringe a lei, ou seja, a multa é de R$160 mil. Nunca ouvi falar que alguém pagasse, já ouvi falar de pessoas que devem milhões, tem um pernambucano, lamentavelmente, por tráfico de animais. Isso foi reportagem das TVs abertas do Brasil, que ele deve milhões e nunca pagou nada, porque são multas, ele é recorrente, já foi preso, conseguiu sair, fugir da cadeia, mas tem um crime. Esse crime é de R$160 mil inicialmente, por uma ilegalidade dentro, que está aqui dentro, que é um animal selvagem, pertence vamos pensar, a fauna brasileira, é patrimônio de todos. Então, você não pode jamais infringir nessa lei. Então, eu estaria infringindo, até porque eu trabalho com educação ambiental nas escolas, o argumento ficaria vazio, vago, como que eu ia me defender perante um juiz, numa audiência, dizer que eu não sabia que transportar o animal para fora do seu local de ocorrência era um crime ambiental. Não tem como, fica difícil. Então, aí o que é que manda dentro do entendimento vamos pensar um adendo aqui. Se eu vou transportar o animal para o Piauí, eu saio de Petrolina 90 quilômetros, menos do que isso, eu estou dentro do estado do Piauí. Mas vamos pensar a Bahia, que é mais próximo. A Bahia, eu andei aqui 10 quilômetros, eu estou dentro do estado da Bahia, só atravessar o Rio São Francisco. Para fazer isso, eu deveria, que eu tenho feito algumas vezes, pegar o guia de transporte animal na d'água, no qual eu tenho o cadastro. Tá certo? Pago uma taxa aí de R$4 e pouco por colônia. Fazer isso é o correto. Então, você que está aí, você que tem entrado, tem visto, primeiro que eu não tenho nem um vídeo lá falando no canal que estou comercializando abelhas. Tem falando de comercializar mel, o gel próprio doei para alguém. Outra coisa, quanto eu falo, está dentro aqui mais ou menos do entendimento dessa resolução. Eu posso doar, é interessante doar colônias para os criadores que estão surgindo. Só que tem aí nesse caso é uma questão arbitrária minha, no caso aí eu vou passar por uma série de critérios que eu mesmo adotei. Conhecer a pessoa bem. Segundo, saber se essa pessoa tem disponibilidade, vai criar um animal, porque quando você pensar em criar um animal, você tem que dar boas condições para esse animal. Seja ele doméstico, seja ele selvagem, você vai estar com ele em cativeiro. É outro ponto que eu faço levantamento. Essa pessoa vai manter esse animal dentro da sua localidade de ocorrência. Por quê? Eu não me responsabilizo, porque aí pode ter investigação. Se uma colônia de abelha minha, como já tem uma dessa que eu conheço minhas caixas, que ela tem um padrão, está na Austrália, como isso eu detectei, como que ela foi parar lá, não sei. Por exemplo, eu tenho uma caixa aqui, um exemplo, que eu vou deixar lá no final do vídeo, que é a caixa aqui que eu tenho chamado Padre Humberto Bruno, por toda uma homenagem. Essa caixa ela foi construída segundo a pessoa que eu recebi a informação, em Açu, no Rio Grande do Norte, ainda no ano de 2007, portanto há 12 anos, e eu estou com essa caixa aqui,
porque veio uma permutação de todos criadores autorizados, criadores seguindo todos os trâmites da legalidade, da lei, do que diz. Ah, mas aí a lei não sei o que. Não, a lei não está errada. Você pode mudar, você não pode não concordar. Mas para você dizer, eu não concordo, aí sim, vamos fazer. Tem que fazer uma assinatura, tem que fazer um baixo assinado, mandar para a apreciação do Congresso. O Congresso pode ou não concordar, pode modificar, tudo, mas isso aí não posso chegar e dizer, está errado, eu vou agora mandar abelha para o sul do Brasil, porque o cara me paga lá numa colônia 1.000, 2.000, não sei quanto. Não, não faço isso. É crime ambiental. Então, o que eu quero deixar bem claro para vocês, que fiquem atentos, porque o canal Abelhas Biomacatinga traz essa informação para vocês, porque eu já tinha falado aqui, mas não tinha falado dentro desse conhecimento, com essa abordagem, com essa roupagem, para que você não cometa nenhum delito ambiental referente às nossas abelhas nativas. Então, fica esse recado para você. Se você vai ficar chateado porque eu digo para você que não, vou dizer não e não. Por exemplo, recentemente eu recebi, você pode fazer uma doação de abelha para mim, eu nem conheço a pessoa, nem se identificou, está na hora, está no Agreste, é uma área de transição, não é Caatinga, não é Mata Atlântica, é um misto dos dois, portanto a abelha não tem ocorrência lá, mandar sair da Caatinga, como é que eu vou mandar a abelha para lá? E não conheço, então, para mandar a abelha existe uma série de critérios para você transportar, porque senão você pode ser indiciado criminalmente por um crime ambiental. E vamos ter muito cuidado com isso, porque caso contrário, você está... Agora, se você quer abelha aí, você só entra em grupos aí, tem vários grupos no WhatsApp, nas redes sociais, no Facebook, Instagram, não sei onde mais, e você adquire a abelha. Tem o Mercado Livre que está comercializando tudo que é animais. Se você quiser comprar até um elefante, talvez você consiga, não sei. Não, aí já não está, mas fugiu completamente as minhas orientações, o que eu estou te dizendo para você ter cuidado. Então, diante disso, eu espero que tenha atendido. Finalzinho do vídeo vai ficar lá embaixo que eu falei da caixa, que eu falei da toda a sua origem, e até o próximo vídeo.